superchat do Católico Palestrino. Fernando, sobre o trecho pauta pet, consequências do pecado contra o corpo. Poderia detalhar melhor, por favor? Como uma vida sexual desregrada, mesmo no matrimônio, recai em falar com o cachorro. Bem, veja só. Você sabe que o ser humano, ele é uma composição de corpo e alma. O corpo é a parte que lida com tudo aquilo que é físico, sensível, e a alma é esse agente não físico, né? É esse agente que não é o agente sensorial, mas é o agente motriz, é o agente que move o corpo. Então, eu estou com sede, eu vou lá, pego o copo d'água, bebo água. Então, toda essa parte física foi realizada pelo meu corpo, meu braço pegou, minha boca, minha língua, meu paladar. Agora, eu tive uma sensação de sede e eu tive uma produção mental. A minha mente falou, poxa, pega a água, bebe a água. Se tivesse aqui uma bebida que não fosse assim, que não fosse água, né? Tivesse aqui um café, sei lá, um sorvete, ali tivesse um copo d'água, eu tô com sede, eu penso, poxa, eu não vou aqui tomar essa Coca-Cola, eu vou tomar aqui a água, porque eu tô com sede, eu tomo água, depois eu tomo a Coca-Cola. Então, há uma produção mental. Então, essa produção mental não é do meu corpo, né? Não é o cérebro que pensa. Então, essa integração de mente com corpo é uma integração que o fruto da integração sou eu, Fernando. Ou seja, eu, Fernando, sou uma integração da minha alma com o meu corpo. Agora, nós sabemos que o corpo atua num reino, que é esse reino físico. A mente atua em outro reino, que é o reino não físico. Portanto, nós entendemos que todas as decisões, a vontade, o desejo, o pensamento, né, as ideias que nós temos, todas essas são coisas não físicas. E sendo coisas não físicas, todas elas vêm da mente e não do corpo. Eu não penso com o cérebro, eu não desejo com o músculo, né, do coração, eu desejo com a minha mente, eu penso com a minha mente, ou seja, com a minha alma. Quando você entende isso, você entende que, poxa, é preciso então cultivar a alma. Porque se a ética, a moral, o pensamento, a caridade, o desejo, o amor, se tudo isso está na minha alma, eu preciso cuidar bem dela. Porque é de lá que vêm as coisas mais importantes que movem o meu corpo. Então eu preciso cuidar da alma. Por isso que a gente tem todos os trabalhos intelectuais. Quando você medita, quando você lê, quando você vai a um teatro, quando você está ali ouvindo uma música, quando você está tendo uma alimentação correta, você está cuidando da sua, como o mundo moderno chama hoje, né? Saúde mental. Você está cuidando da saúde mental. Quanto mais saudável a sua mente melhor você pensa, melhor você sente, melhor você toma decisões na sua vida. Então, é necessário cuidar da saúde mental. Quando a gente fala, portanto, de pecado na religião, quando a religião fala de pecado, o que a religião está falando? A religião está falando de atos, realizações que você faz, e essas realizações que você faz são realizações ruins, ou seja, são actualizações. Você teve pensamentos, ideias, desejos que você actualizou, você transformou em ato. Essas atualizações foram ruins, foram feitas de forma desordenada, foram feitas de forma errônea. Quando você xinga alguém, você briga com alguém, você é avaro, você age com desamor, você é alguém que ignora uma necessidade de alguém próximo a você, são coisas erradas. Essas coisas erradas que na religião se tem por pecado, essas coisas erradas fazem o quê? Elas amortecem a sua mente. Ou seja, no movimento reverso, ao invés de eu ter uma saúde mental que conduz o meu corpo a boas realizações, as más realizações agora começam a amortecer a minha mente e a minha mente passa a achar que essas actualizações errôneas são corretas ou não são tão más assim, vá lá. Então o cara fala assim, se eu estiver passando e tiver um cachorro, eu vou lá e dar um chute no cachorro. Não tem grande mal, né? Afinal é só um animal. Então, ele vai baixando o nível moral dele. Isso vai transformando não apenas o seu corpo, mas também a sua mente. Então, essa pessoa vai tendo uma depreciação mental. Quando a gente está falando de pessoas que chegaram no ponto de inverter a ordem dos seres, passa a tratar os animais como
pessoas e trata as pessoas como animais, é porque essa pessoa já chegou no nível abismal da sua ética e da sua moral. Elas não têm mais ética e moral. Elas não têm saúde mental. O cara é vegano. Aí o cara tem lá um border collie. Mas ele é solteiro, não fala com a mãe há 12 anos, porque ele saiu de casa brigado com a mãe, é gay, né? Fala, cara, o cara tá com a vida sentimental, emocional, familiar, sexual, toda cagada. Mas ele ama o border collie dele, que é tudo para ele. Então você vê que coisa louca? Ele tá tratando o animal como gente e tratando a gente como animal. Então, esse problema é um problema que a gente tem que ficar atento, porque é necessário. Justiça é você saber sopesar as coisas. Então, justiça é você olhar para algo e saber o que aquele algo é e relacionar-se com aquele algo de forma devida. Você tem que tratar sua mãe como mãe e tratar o seu cachorro como cachorro. Se você trata o seu cachorro como sua mãe e trata sua mãe como seu cachorro, você está mal. Sua mãe está tranquila, sua mãe não tem nada a ver com isso. Seu cachorro está tranquilo, ele continua fazendo au-au e lambendo as bolas. Normal, ele é um cachorro. Agora, você é que está mal. Você é que está mal. Então, é necessário, pelo menos assim, ter um pouco de bom senso para você, pelo menos, entender quando você está mal. Porque é por isso que eu faço alerta para os alunos o tempo inteiro. Ontem a gente estava falando sobre isso. Eu faço alertas para os alunos o tempo inteiro. Gente, tenha cuidado com os seus atos. Tenha cuidado com as suas práticas. Quando eu fico aqui falando mal de anime, falando mal de violência, gratuita, quando eu fico falando mal de... Tenha cuidado com os perfis que você segue na rede social, tenha cuidado com os canais do Telegram que você vê, tenha cuidado com as conversas que você tem. Então, você ficar no ambiente de trabalho, você mais um bando de macho lá, falando de mulher, falando de sacanagem, tenha cuidado com essas coisas. Ou ficar falando de violência, tenha cuidado com essas coisas. Por quê? Saiba que tudo aquilo com o que você se relaciona praticamente, ou seja, com o seu corpo, tudo isso alimenta também o seu espírito, a sua alma. Se você fica falando de sacanagem, você fala de mulher só sacanagem, 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 você vai destruir a sua mente. Porque a sua mente, não apenas o seu corpo, a sua mente também vai começar a ver as mulheres como um alvo puramente de lascívia, de luxúria sexual. E você sabe que não deve ser assim. Então você tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com todas as práticas que você tem, porque todas as suas práticas, elas fazem esse caminho inverso. Da mesma forma que quando você consome cultura, você lê literatura, ouve uma boa música, ouve uma palestra, vai ao teatro, à ópera e tal, ou seja, faz uma viagem, contempla, quando você está lá na paisagem, vai para um hotel fazenda, vê o pôr do sol. Da mesma forma que essas coisas mudam o seu comportamento no dia a dia, o seu comportamento no dia a dia também muda a sua alma. Eu conheço pessoas que vão assim para um lugar paradisíaco, o cara vai para a praia, o cara vai ver o pôr do sol, e ele acha aquilo ridículo. Pô, fui ver o pôr do sol, caraca, que coisa idiota, eu estava lá, o sol subiu. O cara perdeu toda a sensibilidade dele. Ele não consegue mais ver beleza. Assim, tem um beija-flor voando, um tucano, né? Você fala, pô, o tucano passando, que maneiro e tal. O cara, verdade. Agora, se aparece lá a Carla Pérez rebolando a raba, ele, caraca, olha o rabão. Então, um tucano, um beija-flor, o pôr do sol, para ele é uma coisa normal. A rabeta da Carla Pérez, vou até dar um print. Tem que ter cuidado com essas coisas.